Olá para você que acompanha a Agência Brasil de Notícias nas mais diversas plataformas digitais. Eu sou Márcio Paz Barreto. Estamos aqui com mais um podcast Papo Reto, direto do nosso canal no YouTube. Estamos transmitindo também o podcast Papo Reto nesta quinta-feira e toda terça e quinta pelo nosso Instagram, pelo Facebook. No nosso site também, o Papo Reto está ao vivo nesse momento através do www.agenciabrasildenotícias.com.br. Esse podcast recebe nesta quinta-feira o deputado federal e vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos Rodrigues. Deputado, seja bem-vindo ao podcast Papo Reto. Obrigado, Márcio. Uma alegria estar aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês. Estou à disposição para a gente conversar. Aqui também com a gente nessa empreitada, nosso jornalista Jonas Wesley. Seja bem-vindo mais uma vez, Jonas. Só agradecer, estar com vocês aqui e vamos fazer acontecer. Bom, e você pode participar também do podcast mandando sua sugestão, sua pergunta, sua dúvida pelas nossas plataformas digitais. Vai lá no Instagram, pode compartilhar, pode mandar sua pergunta no YouTube, no Facebook. Se preferir mandar direto para a nossa produção, tem o nosso WhatsApp. O número é o 994 60 0627. 994 60 0627. Manda sua denúncia, manda sua pergunta, fica à vontade para fazer a pergunta, porque aqui o podcast é Papo Reto e a gente começa falando com o deputado federal, que é advogado também, Marcelo Ramos. Marcelo, quem é você? A gente sabe que você é um político já de longas datas, mas quem é o Marcelo Ramos que as pessoas muitas vezes não conhecem? Eu brinco que na política eu sou hoje o mais velho dos mais novos e o mais novo dos mais velhos, né? Eu estou ali no meio de duas gerações, porque comecei minha militância política muito cedo e consegui me manter, ora com mandato, ora sem mandato. Mas eu acho que a gente não é só o que a gente parece ser na política. A gente é o que a gente é na vida. Eu sou um cara que acredito na vida, acredito nas pessoas, acredito na política como um instrumento de mudar a vida das pessoas. Acho que ela só tem sentido se for para isso. Sou absolutamente desprovido de vaidade, procuro ser autovigilante com a minha conduta. Todo dia faço uma avaliação do que eu acertei, do que errei. Mas, além disso, sou um cara que adoro minha família, adoro meus filhos, procuro dedicar o melhor de mim no tempo que me sobra para isso. Adoro esporte, então não tiro da minha vida, mesmo nessa rotina maluca, a corrida, o futebol no final de semana. E sou, acima de tudo, um cara que você vai ver presidindo a sessão do Congresso Nacional num dia e no outro dia vai ver jogando futebol num barrão lá no Jorge Teixeira. Eu sou esse cara, ou correndo na rua sozinho na Ponta Negra. Você falou de família, e é difícil administrar isso, Brasília, política e a família aqui numa pegada mais leve? É muito difícil. Quando eu me elegi deputado federal, assim, o meu plano era ser um deputado federal daquele que tem uma rotina normal. Toda terça vai para Brasília, toda quinta volta para Manaus. Mas acabou que muito cedo o protagonismo que eu alcancei na Câmara, a reforma da Previdência, depois a prisão em segunda instância que eu presidi as duas comissões e depois a condição de vice-presidente acaba me tirando muito de Manaus e isso pesa muito na convivência com os meus filhos. Eu tenho o Gabriel de 24 anos, aí já tem a vida dele, já mora só. Mas eu sou muito cobrado pela Marcela, que tem 8, pelo José, que tem 5. Inclusive, o Jonas estava até comentando que teve que se desdobrar agora para ir para a formatura. Nos últimos 20 dias, eu fui em Glasgow, na Escócia, em Dubai e em Barcelona, em missão oficial da Câmara. Na volta, eu participei do congresso do MBL em São Paulo e de um evento do senador Irajá, em Palmas. Perdi o voo, cheguei aqui segunda tarde. Viajei na terça-tarde para Brasília, fiquei terça-noite na sessão e quarta na sessão, voltei quarta-noite, porque hoje, pela manhã, tinha a formatura do ABC do José Humberto, volto para Brasília nessa madrugada para presidir a sessão do Congresso Nacional amanhã e volto para Manaus amanhã mesmo à noite para passar o final de semana em casa. Então, é um sacrifício muito grande, às vezes eu me pergunto, eu perdi meu pai muito cedo, então eu sempre quis ter com meus filhos o que me faltou de convivência com o meu pai. Mas eu faço tudo para que, quando eles cresçam, eles tenham orgulho da minha trajetória e percebam que o que tinha de ausência era por conta de alguém que acredita que pode servir ao país e ao Amazonas. E eu só espero que a gente tenha orgulho da minha trajetória. Ser referência para eles, né? Exatamente. Não só referência na política, mas
referência na vida. Eu sou um cara, Márcio, você já me conhece um pouco, eu estou na política, mas eu devo toda a minha trajetória ao estudo e ao trabalho. O cara pode gostar do Marcelo, não gostar, eu às vezes sou muito brigão, eu tenho opinião sobre tudo, quem tem opinião sobre tudo, cada vez que dá uma opinião, arruma um inimigo que pensa diferente. Verdade. Né? Mas tem que ser muito mal intencionado para querer negar que eu sou um cara trabalhador, que eu sou um cara dedicado ao meu mandato, que eu sou um cara que presto conta das minhas ações e, acima de tudo, que eu sou um político com alguns anos de vida pública e que você nunca viu o meu nome envolvido em nada relacionado a desvio de conduta na vida pública. Por onde eu passei, seja como parlamentar, seja como gestor, eu tive minhas contas aprovadas por unanimidade, nas minhas eleições, as minhas contas aprovadas por unanimidade. Então o cara pode discordar de uma opinião minha, isso é natural, que bom que a democracia permite isso, mas só o mal intencionado para dizer que eu não sou trabalhador, que eu sou desonesto. Isso agora, não tem nenhum quê de arrogância, é uma constatação de alguém que se dedica para deixar isso como legado no dia que eu sair da política. Agora, Jonas, o deputado ele é conhecido como uma pessoa e um político que realmente torna as coisas transparentes, né? Sim. Fala o que pensa, o que acredita, naquilo que acredita, né? E, como ele falou, como o senhor falou, muitas vezes gera certas inimizades. Márcio, eu digo assim, o cidadão, ele tem o direito de discordar do que eu penso. Ele não tem direito de não saber o que eu penso. Eu acho que essa é a diferença da conduta do homem público, porque às vezes eu abro a rede social de alguns políticos e parece um livro de autoajuda. Hoje o dia amanheceu tão lindo, creia que se você cuidar da vida e acreditar em Deus, você vai vencer. Aí não tem uma opinião lá do cara sobre nada. É texto copiado muitas vezes. Né? Aí o cara não faz inimigo. Esse cara não faz inimigo. Esse cara não tem ninguém que não gosta dele. Vamos fazer o seguinte, olha, o senhor é um parlamentar que trabalha muito rede social. Sabia que me incomoda que só o cara mais velho que eu me chamando de senhor? Olha só. Tá bom, vou chamar de você então. A gente é amigo há muito tempo, mas o Marcelo é um político, um parlamentar que trabalha muito a rede social e expressa opinião através das redes sociais. Coloca o Twitter que a gente separou aqui, do fim de outubro, né, onde numa visita do presidente Jair Bolsonaro a Roma, alguns jornalistas foram agredidos. E esse foi o Twitter que você postou logo depois, ainda na noite do dia 31, né, falando que jornalismo é perguntar, e é por isso que eu estou colocando aqui, ele abriu espaço, e ele é assim, né? Perguntar que o que os políticos não querem responder é ainda mais jornalismo. Para um presidente responder às perguntas é um dever. Não responder é agredir, é a atitude dos que pretendem a tirania. Né? Minha solidariedade aos jornalistas agredidos em Roma. Esses jornalistas são jornalistas do Globo, do UOL, Folha de São Paulo, que foram acompanhar a visita do presidente a Roma no G20, né? G20. E naquela oportunidade o presidente não foi ao G20, se não me falha a memória. As perguntas que o jornalista Leonardo Monteiro fez ao presidente naquele dia foi sobre o porquê do presidente não ter comparecido a alguns eventos, né, dali do G20, realizado ali. E nesse momento o jornalista foi agredido, um dos seguranças dele socou ele, né? E aí outro jornalista do UOL, outro repórter que estava ali presente, o Jalil Sheikh, ele tentou filmar nesse momento, mas ele também acabou sendo agredido. Tomaram o celular dele. Já teve alguma pergunta que te incomodou assim, Marcelo, de um jornalista? Ou... Não. Eu trato tudo com muita naturalidade e com muita transparência. Hoje, por exemplo, num portal, não importa o nome, publicaram uma mensagem bem maldosa. E aí uma pessoa me ligou e disse, pô, que maldade aquela charge. Eu falei, cara, deixa eu te dizer uma coisa, numa boa. Acho que eu vi essa charge. E com a mais pura verdade. Acho que a gente recebeu, né, Camila? E com a mais pura verdade. Eu falei, olha, jornalismo, a imprensa tem que ser livre, até quando não é justa. Então, o cidadão tem direito de fazer uma crítica a mim. Eu posso achar opinião, né, de eu cada posso um, achar né? que ela não é justa. Quando eu achar que ela é um pouco mais agressiva, eu peço direito de resposta. Vou lá, respondo. Então eu trato isso com a mais absoluta naturalidade, tanto que nessa minha trajetória eu nunca tive problema com ninguém. Quando eu acho que é uma crítica injusta, eu vou lá e dou a minha versão. Quando o espaço não dá a minha versão, eu respondo nas minhas redes. Mas isso ou pode procurar isso a justiça, sinceramente, né? E nunca procurei. Não? Nunca procurei a justiça. Para um direito de resposta? Nunca procurei. Pedi, quando me deram, eu respondi. Quando não me deram,
Eu fiz nas minhas redes. Eu acho assim que, sabe, o limiar entre o que é jornalismo e o que é um exagero, ele é um limiar muito tênue. Se você começa a avançar nisso, você começa a escolher o que pode e o que não pode ser publicado sobre você. Sobre mim pode ser publicado tudo. Se for injusto, se for mentira, eu vou corrigir. Ponto. 2 anos em Brasília, lá no Congresso Nacional, primeiro mandato como deputado federal, foi eleito em 2018, assumiu o cargo em 2019, de lá para cá está nessa missão. Como é que está sendo essa experiência, Marcelo, lá em Brasília? Márcio, na minha vida pública, eu sempre disse, de vez em quando eu converso isso com a minha esposa. Eu não sei se nós já tivemos um parlamentar que presidiu uma sessão no Congresso, ou foi vice-presidente da Câmara em algum momento. O cargo mais alto na hierarquia da mesa da Câmara ocupada por um deputado foi ocupado pelo deputado Joel Ferreira em 1982, ele foi segundo secretário. Então nunca houve um vice-presidente da Câmara e do Congresso, porque o vice-presidente da Câmara é vice-presidente do Congresso, amazonense, e nunca houve um amazonense presidente em exercício da Câmara, quando eu fiquei, da última vez que o presidente Arthur Lira viajou para o exterior, e como provavelmente eu estarei também na semana que vem, que ele está com uma outra viagem programada pelo exterior. Isso me enche de orgulho como amazonense. Eu sou um amazonense, filho de amazonenses, filho de um parintinense com uma manauara, um cara muito simples. Eu não tenho parente político, tudo que eu construí na minha vida com acertos e erros é fruto da minha história. Mas eu sempre dizia para minha esposa que eu nunca ia ser deputado federal, que eu não queria ser deputado federal. O cara tem que viajar toda semana e voltar, o cara fica muito longe de casa. Ele é um no meio de 513, aqui você é um no meio de 24 na Assembleia. Agora o cara um no meio de 513 e mais. Aí eu dizia, um deputado do Amazonas, o Amazonas tem 8, São Paulo tem 70. Então, é uma desproporção absurda. Mas hoje eu vivo um momento mais feliz, mais realizado e mais produtivo da minha vida pública. Eu tenho plena consciência de que estou servindo ao Brasil, servindo ao Amazonas, e estou muito realizado por ser capaz de me consolidar como uma voz do Amazonas ouvido pelo Brasil, ouvido pelo mundo, cara. Eu fui agora na COP, então todo mundo anda pelo mundo falando de Amazônia, e nunca você teve um amazonense andando pelo mundo falando de Amazônia. E lá na COP era um amazonense que estava falando. Isso faz a diferença no final das contas, Marcelo? De fato, o que de fato isso contribui para o povo amazonense? É muito simbólico. Para você ter uma ideia, eu gosto das coisas que são simbólicas. Eu fui em Dubai, na maior feira industrial do mundo. Sabe como chama hoje o principal point de Dubai, onde vai a juventude? É meio restaurante, meio barzinho, é um loungezinho. Sabe como é o nome do lugar? Em Dubai. Amazônico. Amazônico? Amazônico. Então, a nossa marca, ela é muito forte. Então, eu estou lá, eu sou o vice-presidente da Câmara. Se eu vou num evento ambiental, eu sou o vice-presidente da Câmara, isso tem uma força. Eu sou vice-presidente da Câmara, isso tem uma força. Da Câmara do Brasil, isso também tem uma força. Agora, eu sou um deputado do Amazonas, todo mundo para ouvir. É muito simbólico isso. Acho até que a gente explora muito pouco. Já ia dizer, a gente explora pouco essa marca, sim, né? Sim. Ainda hoje eu estava conversando com uma amiga jornalista, inclusive posso citar ela aqui, a Aldo, a gente estava conversando pelo WhatsApp, falando justamente sobre isso, que a nossa marca ela é muito forte no mundo inteiro, sim, e é pouco aproveitado isso, sim, né? Pouco se aproveita disso. E aí eu te pergunto, o que de fato lá no Congresso pode se fazer para ajudar o Amazonas nisso, né? Vocês, parlamentares aqui do Estado. Eu acho que tem 2 coisas que eu estou procurando fazer. Na verdade, 3 coisas. O primeiro é deixar claro, eu sou do Amazonas. Das coisas mais bonitas que eu vou guardar para a minha vida, quando chegar lá que o velhinho for prestar contas da minha história e vão pedir para eu transformar a minha história numa foto. Se eu pudesse, ao final da vida, transformar a minha vida política numa foto, seria no dia que eu fui eleito vice-presidente, estendi uma bandeira do Amazonas na mesa da Câmara dos Deputados. Quebrei o protocolo e estendi. E por que eu pedi para quebrar o protocolo e estender? Porque no dia que eu fui eleito vice-presidente da Câmara dos Deputados, foi dos dias mais sofridos da crise de oxigênio aqui no estado do Amazonas. Nosso povo estava sofrendo, nosso povo estava morrendo com falta de ar, as famílias estavam desesperadas. Então aquilo ali foi muito simbólico. Acho que isso é uma coisa, é levar a força, o nome do Amazonas para o Brasil e para o mundo.
E o segundo é a gente legislar sobre as nossas questões. Eu mesmo estou legislando sobre o mercado de crédito de carbono, que é um potencial econômico riquíssimo, porque... É uma opção de matriz econômica. Foi publicado um estudo agora que diz que o desmatamento cresceu 26% no Brasil, no último ano. Para enfrentar o desmatamento, você precisa recompor os órgãos de fiscalização, é verdade. Então, o IBAMA, ICMBio, tem que ser fortalecido, está muito desestruturado. Você precisa de leis para isso, já tem o Código Florestal, tudo mais. Você precisa fortalecer as polícias, porque tem uma parte disso que é criminoso. Por exemplo, aquele garimpo lá no Madeira, que hoje é notícia, a Reuters me ligou para me entrevistar hoje sobre isso, o garimpo no Madeira. Aquilo ali, só polícia pode tirar aquilo ali. Então tem uma fiscalização, parte, né? Tem uma parte que é policial, não, fiscalização com polícia. Porque se a fiscalização do IBAMA for lá sem a polícia, vão matar o fiscal. Sim. Inclusive já tem sido noticiado que haverá. Então, agora tem uma coisa que é fundamental, que não adianta ter medidas administrativas, medidas legislativas, medidas policiais, se não tiver medidas econômicas, se não oferecer ao ribeirinho, ao quilombola lá no Maranhão ou no Pará, se não oferecer à população indígena alternativa de geração de renda a partir da floresta em pé. Qual é o caminho para isso? Crédito de carbono, a capacidade que a floresta tem de sequestrar carbono da atmosfera. Isso é moeda no mundo inteiro. Isso movimentou 45 bilhões de dólares em 2019. Qual é o outro caminho? Nós sairmos do discurso da bioindústria e passarmos para a prática, que é investir em pesquisa aplicada, transformar o potencial de riqueza da floresta em riqueza efetiva. Porque não tem nada que você pegue na floresta e passe no rosto para se embelezar. Não tem nada que você pegue na floresta e passe no joelho para passar dor. Isso tem que passar por um processo industrial, tem que passar por uma pesquisa aplicada, tem que ter escala. Então, nós estamos procurando construir isso através da lei que regulamenta o mercado de crédito de carbono no Brasil e de um projeto de lei que eu estou concluindo, que é o projeto de lei que cria a Lei do Bioma Amazônia. A Constituição, ela fala de 5 biomas: Mata Atlântica, que já tem uma lei própria; Cerrado e Pantanal, que tem projetos de lei em tramitação; Pampas e Amazônia, que não tem nem projeto de lei. Então, o principal bioma do Brasil não tem lei específica. Nós estamos construindo essa lei. Essa lei não tem como objetivo tratar de questão de fiscalização, porque isso já está bem resolvido no Código Florestal. Ela vai criar um arcabouço jurídico para quem quer investir numa economia verde, quem quer investir numa economia a partir da floresta em pé. Crédito de carbono, bioindústria, fitoterápicos, dermocosméticos, indústria do pescado, concentrado das nossas frutas regionais. Acho que esse é o desafio para o futuro. Maravilha. Deixa eu agradecer aqui a nossa audiência hoje. Então, estamos aí com mais de 1.100 pessoas assistindo o nosso podcast no Instagram, não é isso? Não é isso, Fabiano? Exatamente. Mais de 1.100 aí. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência nesse podcast. Já a gente vai começar aqui as perguntas, Marcelo, porque já começou aqui cedo. Já começou cedo. Mas antes, a gente está falando agora do cenário atual. Você falou desse projeto, a matriz econômica aqui no Amazonas. E eu quero voltar um pouquinho no tempo para a gente falar de 2014 e você ter uma oportunidade que eu talvez não teve ainda para todas essas pessoas que estão assistindo o nosso podcast. Eleições 2014 para governador, né? Você ficou em terceiro lugar numa chapa puro sangue, era PSB. Só, né? PSB. Só PSB. E aí foi para um segundo turno. Como é que foi? Não. 2014 não, fui para o segundo turno em 2016. 2014. Eu fui o terceiro e a eleição foi para o segundo turno, Melo e Eduardo. Isso. 2016, prefeito. Aí sim, foi para um segundo turno. Isso. E aí, contra o Arthur. Isso. Né? E perdi no segundo turno. E aí perdeu no segundo turno. Essas experiências te levaram para um outro desafio, que foi a eleição de governador tampão em 2017, onde você ia compor uma chapa com o Marcelo e no decorrer do processo houve a separação sua com isso. Você está muito jeitoso, aquilo ali foi um desastre, vamos falar. Houve uma separação, o que aconteceu aquilo ali foi uma tragédia. Naquele momento,
Não, vamos lá. Eu acho que eu já ouvi uma declaração sua. Eu falo disso com muita tranquilidade. Assim, quando você faz uma coisa mal intencionada, depois você tem dificuldade de enfrentá-la de forma autocrítica. É porque parece que vinha numa ascensão, né? 2014. Quando você erra tentando acertar, cara, eu errei. Ponto. E eu vou Errou de que maneira? E assim, vou te explicar. 2014, eu fiz uma ousadia que poucos políticos no Amazonas fazem. Porque aqui tem um monte de político corajoso para disputar a eleição no meio do mandato. O cara está no meio do mandato, ele não perde nada, aí ele disputa a eleição proporcional, majoritária, para prefeito, para governador, só de H. Ele não quer ser prefeito e governador. Ele quer requentar o nome dele para voltar onde ele estava. Mas eu, em 2014, abri mão do meu mandato de deputado estadual. Seria muito difícil eu não ser reeleito deputado estadual para ser candidato a governador. Eu queria oferecer uma alternativa diferente para o povo do Amazonas. Disputei a eleição, fiquei em terceiro, foi uma eleição super bonita, tive 17% dos votos em Manaus. Em 2016, fui para o PL, final de 2015, disputei a eleição contra a máquina da prefeitura, uma eleição dura, uma eleição sem limites do lado de lá, né? Aquilo ali me guarda feridas pessoais muito duras, porque, Márcio, você já me viu ser muito duro com todo mundo na política, na crítica da conduta administrativa. Eu nunca pulei o muro da casa de ninguém. Eu nunca falei do cara como pai, do cara como homem, do cara como marido, da mulher, nunca. Pode procurar a minha vida inteira. Eu não pulo o muro. Uma coisa é o privado. Eu não pulo o muro da casa de ninguém. E naquela eleição, o prefeito pulou o muro da minha casa e pulou com uma mentira que me machucou demais. Mas passou, bola para frente, as pessoas que lhe conhecem ou o tempo vai demonstrando o que é verdade, o que é mentira. A verdade é uma arma muito poderosa. Eu sempre digo isso toda vez que sou vítima de uma mentira. Em 2017, eu fiz tudo para ser candidato a governador. Em 2016 você pulou um degrau, né? Saiu de terceiro, foi para segundo. Exatamente. Eu tive 457 mil votos no segundo turno em Manaus. Em 2017 era natural que eu fosse candidato a governador. Era uma eleição suplementar, que você não precisa ter chapa de deputado estadual, não precisa ter chapa de deputado federal. Era só aquela eleição num tiro curto. E eu já largava na frente em Manaus. Faltando 2 dias para as convenções, o Alfredo, que é o presidente do meu partido do PL, me disse que eu não teria legenda, porque ele tinha feito um acordo com o Eduardo, que eu tinha 2 alternativas, ser vice do Eduardo ou não ser candidato a nada. Naquele momento, eu sem mandato, achei que eu não deveria ficar fora do processo, e acabei virando vice do Eduardo. Eu errei. Eu errei por causa do Eduardo? Não. Tive uma relação correta com ele, acabou a eleição, apertou a mão, ele seguiu a vida dele, eu segui a minha. Acho que ele tem qualidades e defeitos, como todos nós, como eu tenho qualidades e defeitos. Naquele momento você compactuava? Eu errei porque não tinha como a população entender aquela aliança naquele momento. Eu dei uma entrevista batendo no Eduardo um dia antes. Pois é. E virei vice dele no dia seguinte. Agora, é muito fácil analisar isso agora, fora do calor do momento. E é muito fácil analisar isso quem não precisa tomar essa decisão. Tu acha que foi pressionado naquele momento? Não, não fui pressionado. Eu não fui pressionado porque olha lá, eu sou um cara de maior. Não, pois eu sou um cara de mais de 40 anos. Para tomar uma decisão muito fácil rápida. dizer aqui. Cara, eu estava pressionado pelas circunstâncias. Sim. Eu precisava, em um dia, na verdade, em menos de um dia, em horas, eu precisava decidir se eu aceitava ser vice do Eduardo ou se eu não seria candidato a nada, que eram as únicas alternativas que eu tinha. O certo ali era eu não ser candidato a nada. Mas hoje, depois de avaliar as consequências, de refletir, depois de ter perdido a eleição, porque se ganhasse a eleição, talvez o cenário fosse outro, é muito fácil dizer isso. Cara, eu tomei a decisão que tinha que tomar. Tomei, assumi as responsabilidades dela, me fez muito mal, política e pessoalmente, muito mal. Sim, minha esposa não aceitava, minha mãe não aceitava, as pessoas me atacavam muito, como se não fosse uma decisão política, mas uma decisão por dinheiro, por não sei o quê. Quando acabou a eleição, cara, eu olhei e falei, o que eu vou fazer para reconstruir a minha vida pública? Eu acho que até no meio do processo, acho que já começou a cair a ficha, né? No meio do processo já começou a cair. Porque eu ia para a rua, eu não parei de ir para a rua, eu não me acovardei de ir para a rua.
mas eu percebi a reação das pessoas, que as pessoas não aceitavam aquilo ali. Eu era o cara que as pessoas depositavam as esperanças dela de uma mudança na política no estado do Amazonas. Desde 2014. E de repente eu fui para o lado de quem eu mais atacava. Hoje eu tenho clareza de que as pessoas não podiam entender isso. Cara, agora eu tomei a decisão que eu tinha que tomar. É fácil dizer hoje errei. Paciência. Quando acabou a eleição, eu falei, cara, como é que eu vou reescrever a minha história? Eu falei, só tem um jeito de eu reescrever a minha história. Cara, eu voltar para o cara que eu sou. Então acabou a eleição, sabe o que eu fui fazer? Eu fui dar aula em cursinho preparatório de concurso, dar aula na universidade, cuidar da minha família, correr na rua, jogar meu futebol, voltei para a mesma casa, voltei para o mesmo carro, voltei para a mesma vida que eu tinha antes e comecei a visitar meus amigos. E aí aquela narrativa dos mal intencionados, de que não, foi por dinheiro, não sei o quê, ela foi sendo derrubada pelas circunstâncias. O cara olhava lá, eu estava dando aula num cursinho preparatório para concurso. Cara, e eu tenho tanto orgulho de ir dar aula no cursinho preparatório para concurso, como eu tenho de sentar na cadeira que Ulisses Guimarães promulgou a Constituição de 88, que é a cadeira de onde eu vou presidir a sessão do Congresso amanhã. Então, eu errei, assumi meu erro, paguei as consequências dele e estou reescrevendo a minha história. Ponto. Essa é a versão que muitas pessoas talvez ainda não tinham ouvido, né? Nem entenderam. Tem os que não entendem e tem os que não querem entender. Porque o cara que não gosta de mim, eu vou explicar 50 vezes. Não, mas aí já vira uma coisa muito pessoal. Sim, né? É interessante que quando você fala que naquela época a população não poderia entender, nem o calor do momento é permitir você explicar também. Sim, tabela de partido. Sim. Como é que anda a tua relação hoje? E eu nem podia, naquele momento, tipo, hoje eu posso dizer, mas eu não podia dizer, eu só sou vice do Eduardo porque o Alfredo me proibiu de ser candidato, porque me tirou a legenda. Eu não podia dizer isso estando na chapa. Hoje eu posso, mas paciência, acabou, aconteceu. Também não culpo ninguém. Eu tomei uma decisão pelas circunstâncias. O culpado sou eu. Faz parte do processo. Se eu tivesse o partido, a história seria outra? Seria. Se eu tivesse o partido, eu teria sido candidato a governador e muito provavelmente eu teria ganho aquela eleição para governador. Cara, mas às vezes também as coisas acontecem no tempo de Deus. Se eu tivesse ganho aquela eleição para governador, cara, eu não tinha vivido o que eu estou vivendo. Eu não tinha sentado na cadeira que o Ulisses Guimarães promulgou a Constituição de 88. Eu não tinha vivido coisas tão bonitas como eu estou vivendo hoje. O carinho dos meus colegas deputados, o respeito dos meus colegas do Brasil inteiro. Então, aconteceu o que tinha que acontecer. As críticas que você tinha do hoje senador Eduardo Braga, elas se mantêm? Ou a tua percepção, a tua visão, ela mudou um pouco com tudo isso, com essa experiência de lá para cá? Não é que mudou as minhas críticas em relação ao senador Eduardo Braga. Mudou a minha forma de enxergar a política e as pessoas. Eu era um cara que julgava todo mundo que pensava diferente de mim, eu crucificava. Eu era um cara muito duro nas relações políticas. Eu era um cara que eu buscava briga. Na reforma da Previdência, a minha esposa estava assistindo uma sessão e quando acabou ela me ligou. Quem é esse cara, Marcelo? Que eu não conheço. Porque assim, ela ficou... As pessoas que acompanhavam a minha vida pública aqui, de vereador, de deputado, da eleição de 2014, da eleição de 2016, sempre um cara muito duro, muito agressivo. E aquela derrota com o Eduardo fez eu baixar minha bola. Bicho, baixa a tua bola, tu não é o sabe tudo, tu tem que aprender a enxergar a qualidade nas pessoas que pensam diferente de ti. E eu fui ser deputado federal, aquele cara que era um cara criador de conflito, que eu era como vereador e como deputado, virou o maior construtor de convergências que a Câmara tem. Hoje, tudo que tem confusão na Câmara, eu sou chamado para intermediar os lados e conciliar. Cara, eu aprendi também. A vida... Então, não é que eu mudei a divergência de pensamento do Eduardo. Eu mudei a minha forma de enxergar as pessoas. Eu acho que ele tem defeitos, mas não dá para negar as qualidades e não dá para negar o legado que ele já deixou na história do Amazonas. Você acha que hoje o Senado, o Amazonas está bem representado no Senado ou poderia ter mais? Eu acho que o Amazonas está bem representado e eu vou te dizer por quê. O Senado não é lugar para brincadeira. O
O Senado não é lugar para comediante. O Senado, você vai lá, o Senado é a Câmara Alta do país. É como se fosse a Câmara Revisora. Se você pegar a tradição do Senado, é a tradição de ex-governadores, de ex-presidentes. Isso é a tradição do Senado. E eu acho que a nossa bancada ela tem um equilíbrio, porque ela tem 2 senadores que foram governadores e tem o Plínio que tem um outro perfil, né? Um perfil mais independente. Então, você consegue ter 2 senadores que têm muita força política para captar recursos para o Amazonas e para defender os interesses do Amazonas, e você tem um senador mais daquela pauta ali do dia a dia e tudo mais. Então, eu acho que nós estamos bem representados. Nessa esteira ainda, falando sobre representatividade e tudo mais, como é a sua relação com os outros deputados federais? É a melhor possível. Minha relação... Na hora de unir ali... Minha relação é a melhor possível, até porque todas as minhas conquistas no meu mandato eu divido com todos os colegas, né? Então, nós somos 8 no meio de 513 e nós nos agigantamos quando está em jogo os interesses do Amazonas e da Zona Franca de Manaus. Nós coletivamente nos agigantamos. Não é só o Marcelo, cada um tem seu estilo. O Marcelo tem essa força de articulação, de ocupar uma posição importante na Câmara. Mas o Pablo tem uma força porque o partido dele é muito grande, o Alberto Neto tem uma força com a bancada da bala, o Bosco foi presidente de uma comissão importante, o Sidney é da Comissão de Finanças e Tributação, e tudo que chega da Zona Franca ele puxa logo a relatoria para ele. O Átila é um cara que cuida de prefeitos e daquela política do dia a dia como ninguém. O Silas, quando a gente precisa, traz a bancada evangélica. Então, a nossa bancada, pensando diferente, ela é sinérgica, absolutamente sinérgica em defesa dos interesses do povo do Amazonas. Então, minha relação é... Eu tive o Zé Ricardo, traz a oposição nos momentos de dificuldade. Eu tive o voto dos 8 deputados do Amazonas, o meu e dos outros 7. Todos votaram e declararam o voto em mim para a vice-presidência da Câmara. A relação tua hoje com o governador e o prefeito, ela é amistosa, é tranquila, é muito amistosa, frequente? É amistosa, é uma relação absolutamente amistosa. Eu procuro ajudar o governo do estado nos momentos mais difíceis em que todo mundo tentou emparedar o governador. Eu dei uma declaração, falei, cara, depois eu converso sobre quem foi o culpado por essa crise. Agora, eu culpar alguém não vai colocar oxigênio no cara que está morrendo não, meu amigo. Então, naquele momento eu fui solidário ao povo do Amazonas. Quem quiser que esculhambe o governador, que esculhambe. Não vem pedir para eu esculhambar agora. Agora toda a minha energia é para salvar as pessoas. Para fazer os amazonenses respirarem. Tinha aquela pressão. Teve gente que optou aquele momento para esculachar o governador e fragilizar mais ainda. Isso serve a quem, cara? Sabe, você usar a morte para crescer politicamente ou para desgastar alguém politicamente. Você usar um cara que está numa cama de hospital com falta de ar, sabe, tu ao invés de estar atrás de arrumar oxigênio para esse cara, tu tá atrás de esculhambar o governador. Cara, eu fui para São Paulo, consegui oxigênio com o Luciano Huck, com o embaixador da China, com o Banco Itaú, 5 milhões de máscara, 10 mililitros de álcool gel com a Coca-Cola, fui para a rua distribuir, fui para dentro do hospital. Era o que eu acho que eu tinha que fazer naquele momento. Então, eu tenho uma postura de independência, não tenho dependência de nenhum deles, mas o governador sabe que pode contar comigo no meu mandato. Nos momentos mais duros, ele me liga e eu cuido dos interesses do Amazonas em Brasília. O prefeito de Manaus, o Davi, por quem eu torço muito, foi deputado junto comigo. Tive com ele, acho que umas 3 semanas atrás. Estou mobilizando 15 milhões de reais para a Prefeitura de Manaus, que vai reformar 2 UBSs, vai construir 2 UBS e vai reformar os 5 hospitais, os 5 pronto-atendimentos que a Prefeitura de Manaus tem. Então, eu quero ser um cara em que eu empresto a minha mão para ajudar as pessoas. A eleição, cara, é lá na frente. É lá na frente, é na hora certa. Sabe, nós estamos num país que tem 15 milhões de desempregados, 20 milhões de pessoas com fome, e o cara está preocupado se ele vai ganhar ou perder a próxima eleição. Um cara que está fazendo política pensando nisso está de sacanagem com o povo. Então eu só vou pensar em eleição lá na frente. Agora eu quero pensar em como servir as pessoas. E servir as pessoas passa por ter um diálogo com o governador e com o prefeito. Se precisar criticá-los amanhã, eu tenho liberdade e independência para isso.
Eu lembro que você chegou a se manifestar no Twitter também, nessa mesma perspectiva, sobre pensar em eleição depois. Naquela época, a internet estava bem dividida entre o diálogo do Eduardo Braga e do Wilson Lima, né, em relação sobre a crise no Amazonas. E aí você também colocou a opinião lá e... Eu fiz um apelo pros dois. Cara, peraí, pô, vocês brigando ajuda quem? Pois é. Sabe, no meio Houve acesso, né? Cara, as pessoas Houve morrendo e o governador brigando com o senador brigando com o governador. Peraí, pô, calma, vamos salvar as pessoas, depois vocês se trancam numa sala e se matam. Mas agora vamos cuidar de salvar as pessoas. Ali foi um momento onde ninguém sabia o que fazer, na verdade. O mundo inteiro não sabia o que fazer, né? A gente ainda está vivendo um pouco agora, Márcio, ali a gente só tinha uma certeza de que se os políticos começassem a brigar, não resolvia a vida de ninguém. Isso a gente sabia. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo para a gente tomar uma água, eu tomar meu café aqui e na volta a gente vai falar sobre o presidente Jair Bolsonaro. Logo depois do intervalo a gente volta já. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Maicon Tadeu. Vim falar um pouco sobre desafios. Desafios esses, quem sabe, muitas vezes dá incerteza aquilo que você quer para a sua vida. O que você quer verdadeiramente para você? Às vezes aquele desafio no trabalho, na profissão, nos seus sonhos. O que você quer para você, verdadeiramente? As pessoas às vezes me perguntam, Maicon, como você consegue lidar com o seu dia a dia? Pois como você, eu também sou pai. Sou empresário, tenho desafios todo momento ao lidar com pessoas, mas principalmente com aquilo que passa dentro de mim, com os meus medos, às vezes as incertezas. Eu te digo, se eu conseguir, você também consegue. Acredite em você. Estou aqui no Maná Delivery, onde aqui o lanche tem preço de qualidade, tem qualidade no atendimento e mais do que isso, hein? Produtos totalmente selecionados. Pessoal, e o Maná Delivery fica localizado na Avenida Airão, aqui no centro, atrás do Hospital Santa Júlia. É fácil de localizar, olha só. Nós não fechamos, todos os dias atendemos a partir das 4 horas até meia-noite. Entregamos em toda Manaus. Você, mulher, venha nos fazer uma visita. 9211-8657. Ligou, pediu, chegou. Entregamos em toda Manaus. Muito bem, estamos de volta com o Papo Reto, direto aqui da redação da Agência Brasil de Notícias. E eu quero te convidar a ficar sempre bem informado, quero te convidar a participar sempre do podcast Papo Reto, que acontece toda terça e quinta-feira, a partir das 5h03 da tarde. Né? E você pode ficar bem informado no nosso site, www.agenciabrasildenotícias. Pode colocar aí o nosso site. Já conhecia, deputado? Não. Olha aí, ó. Esse é o nosso site, Agência Brasil de Notícias, com os principais destaques do dia hoje. Já vai para os meus favoritos. Olha aí, ó. Hoje já temos aí atualizado. Vereadores manobram e aumentam prazo. Calma aí, vamos lá, Luquinha. Aqui, ó. Sem pressão. Vereadores manobram e aumentam prazo para entrega de PLs à Prefeitura de Manaus. Tem o nosso podcast lá que está sendo transmitido ao vivo nesse momento. De portas abertas para ex-ministros. General Santos Cruz entra para o Podemos e mostra apoio a Moro. Pleito tampão, temos Coari ali, ó, candidatos à eleição suplementar em Coari, tem registros deferidos pelo TRE. Tá pegando fogo essa eleição tampão em Coari. Demais destaques aí, não sabia, mulher começou a
menstruar no meu governo, diz Bolsonaro sobre veto. Essas declarações do presidente são sem comentários, mas o deputado daqui a pouco vai comentar. Tem mais aí destaques no dia de hoje, todas as matérias são atualizadas do momento, tem o nosso vídeos aí, nossa área de vídeos, a BN Play, as mais lidas, nosso banner do podcast Papo Reto, toda terça e quinta às 5h03. Você pode colocar aí seu nome completo e e-mail para receber as notícias em tempo real no seu e-mail. A assinatura não paga nada, é 0800. Aqui é grátis para você ficar sempre bem informado na Agência Brasil de Notícias. E aí, as nossas editorias. Então, pode entrar no nosso site, www.agenciabrasildenoticias.com.br. Esse é o nosso Instagram também. Agradeço desde já a audiência, a enorme audiência que estamos aí no nosso Instagram, mais de 1.100 pessoas acompanhando o podcast hoje. Pode subir um pouquinho aí, Luquinha. Olha aí, ó. As principais notícias também estão aí no nosso Instagram, olha aí, ó. Pode subir. E aí você clicou, vai direto para o site e já lê a matéria completa de todas as informações que você precisa. Inclusive, como a gente está no mês do Dia Mundial, Dia Internacional da Doação, né? E hoje é o Dia Nacional da Doação de Sangue. Eu quero pedir um apelo, aproveitar a enorme audiência e apelar aqui para essa criança, para o Patrick Hipólito Brito, de 11 anos, e a família está mobilizando as redes sociais pedindo doação de sangue. É uma história muito, muito triste, porque ele mora no interior com a família, veio para Manaus para um tratamento de câncer, estava se recuperando quando descobriram um novo câncer no Patrick. E aí a família está precisando nesse momento de sangue, né? De sangue O positivo e A positivo. Pode subir um pouquinho, Luquinha, porque a matéria completa está no site, e aí tem a declaração da mãe, da Lucimara. A gente está dando esse apoio para toda a família, né? Esperando que as pessoas ajudem o Patrick nesse momento tão difícil. Né, o nome dele é o Patrick Hipólito Brito, de 11 anos. Pode chegar no Emoan e dar o nome dele. O leito que ele está é 917. O código do Emoan está aí na matéria também. Tem o Pix da família, o telefone. Então você pode ajudar e fazer a sua parte, né, solidária nesse momento para o Patrick. Então a gente apela para que você possa ajudar o Patrick nesse momento tão difícil, tá bom? Nossa parte a gente está fazendo. Inclusive, tem muitos amigos que a gente está mobilizando. A gente mesmo vai poder ir para o Emoan também. Vamos montar aqui uma equipe para ir no Emoan fazer a nossa parte em doação de sangue. Deputado Marcelo Ramos, vamos falar da filiação do Bolsonaro no PL. Você deu uma declaração falando que ficava muito indigesto, né, ficar no PL com o presidente sendo um dos membros do partido. E na próxima terça-feira agora, ele já se filia ao partido. Como é que fica o Marcelo Ramos a partir do dia 30? Olha, fica como sempre ficou. Vai continuar no PL? Eu já deixei claro que eu não estarei no palanque do presidente Bolsonaro. Em relação à minha filiação partidária, eu vou decidir no momento correto. Eu não tenho pressa para resolver isso. Como eu disse, eu tenho coisas muito importantes para cuidar. Eu vou amanhã presidir uma sessão do Congresso Nacional. Semana que vem, o presidente Arthur Lira deve viajar para o exterior, eu serei o presidente da Câmara dos Deputados. Cara, eu não tenho tempo agora para cuidar de questão eleitoral. Então, eu vou seguir tocando meu mandato, cuidando das coisas que eu tenho que cuidar, e lá na frente vou decidir minha questão partidária. A única coisa que eu sei é que eu não estarei no palanque do presidente Bolsonaro. Ele não será o meu candidato a presidente. Respeito o presidente, ele foi escolhido pela maioria do povo brasileiro, respeito aqueles que gostam dele, mas eu acho democraticamente que ele não é o melhor para o futuro do país. Seria até mais fácil eu me acomodar com ele e me eleger pelo PL. Seria muito cômodo. Eu teria todo o apoio do PL, porque o PL tem um projeto nacional para que eu seja o próximo presidente da Câmara. O presidente nacional chegou a fazer um apelo para que eu ficasse. Mas, se está em jogo o futuro do país, eu não vou deixar o futuro do país de lado. Não, eu acho que o cara é ruim para o país, mas ele é bom para a minha reeleição. Então esquece que ele é ruim para o país, deixa eu cuidar da minha reeleição. Não. Na minha forma de enxergar a política, eu vou fazer o inverso. Depois eu penso na minha eleição. E de que maneira acontece esse constrangimento dentro do partido nessa tua visão? Olha, o partido vai ter o Bolsonaro como candidato a presidente, né? Vai ficar uma situação difícil e eu vou avaliar o que fazer. Mas não é agora, não tenho pressa. Eu tenho um mandato concedido pelo povo, eu tenho um mandato na Câmara e no Congresso concedido pelos deputados,
todos dois exercidos pelo PL, e, portanto, eu sou um filiado do PL que discordo da decisão da maioria do PL hoje. Existe alguém pensando da mesma forma que você dentro do partido? Existe. Você pega, não tem como conciliar em todos os locais. O deputado, hoje mesmo, num portal nacional, tá, que eu e o deputado do Piauí já falamos que não vamos no dia 30. Mas tem outros deputados que não vão também. O de Roraima, o do Pará, o do Ceará, acredito que não vá, o de Alagoas, que são estados em que é inconciliável as alianças que os deputados têm com os governadores. Não é um racha. É um partido que tem 43 deputados e tem 5, 6 que podem sair, não é um racha. PL, olha lá, o presidente Valdemar, que é o presidente nacional do PL, ninguém nunca me tratou com tanto respeito, com tanto prestígio, com tanto carinho, com tanta deferência dentro de um partido como ele. Eu tenho muita gratidão por isso. Se em algum momento eu precisar sair, eu quero sair pela porta da frente, dialogando com ele, explicando os meus motivos. Ontem eu tive uma conversa preliminar com ele. Então, eu estou muito tranquilo em relação a isso, porque eu sei o que eu não vou fazer. Eu não vou para o palanque do presidente Bolsonaro. Respeito quem vai, mas eu não vou. E em relação à minha filiação partidária, eu tenho tempo para resolver isso. Não vou gastar energia com isso agora. Vou começar a fazer as perguntas aqui, Jonas, né? Porque a gente já está com quase 1 hora de podcast e a Jonas está perguntando aqui qual a posição do deputado em relação à PEC dos precatórios. Eu sou contra, votei contra a PEC dos precatórios. Se ela for alterada no Senado, voto contra de novo, a não ser que o Senado adote a tese que eu defendi de pagar parte dos precatórios fora do teto de gastos e assim pagar integralmente os precatórios e também ter o espaço fiscal para pagar o Auxílio Brasil reajustado de R$400. Eu não posso ser a favor de uma PEC que dá uma pedalada fiscal, empurra despesa obrigatória de 2022 para 2023, cria uma bomba fiscal para o futuro do país e, além do mais, dentro desses precatórios tem 219 milhões de precatórios do Fundef do governo do estado do Amazonas. 60% desse valor pertence aos professores por uma lei de minha autoria e eu não posso permitir que um valor que daria um abono de entre 4 e 5 mil reais por professores do estado seja dado um calote e não garanta um direito desses professores que lutam há 15 anos por esses precatórios do Fundef. Então, eu votei contra e se voltar do Senado dando pedalada de novo e não garantindo o pagamento integral dos precatórios, voto contra de novo. O Luiz Lima está perguntando que tipos de atitude do presidente o senhor não concorda? Primeiro, eu não concordo com os arrobos dele contra as instituições, que eu acho até que ele diminuiu nos últimos tempos, né? Aqueles arrobos contra a democracia, aqueles arrobos contra a imprensa, aqueles arrobos contra o STF, contra o Congresso Nacional. Mas agora eu não concordo com um governo que entregou ao país 15 milhões de desempregados, 20 milhões de pessoas passando fome, inflação vai fechar o ano a 10,75, a maior desde a criação do Plano Real, e se você recortar a inflação na cesta básica, no gás de cozinha, na gasolina e na energia, a inflação passa de 30% na média. Eu não posso concordar com um país, com um presidente que entrega isso ao país. Na sua opinião, tem mais pontos negativos do que positivos do presidente? Na minha opinião, sim. Respeito quem pensa diferente, até porque as pessoas têm uma relação que é meio passional com o presidente, né? O cara é um desses 15 milhões de desempregados, mas ele adora o presidente. Ele é um desses 20 milhões que estão passando fome, mas ele adora. Ele é um empresário que faliu durante esse governo, mas ele adora. Paciência, eu respeito, mas aí é uma análise de natureza passional. E onde tem passionalidade, eu não posso me meter. É igual torcida de futebol, religião. Como é que tu vai dizer que o cara está errado? Eu lembro que uma vez, uma conversa, inclusive aqui mesmo, eu liguei para você, a gente tinha conversado um pouco sobre os seus posicionamentos em relação ao presidente, né? E na época era um pouco diferente do que é hoje, né? Hoje, por exemplo, se a gente voltar um pouco atrás nas suas redes sociais, tem um tweet seu onde você disse que recebeu cópias, né, das imputações de impeachment contra o presidente. O que mudou do ano passado para cá?
as mudanças começaram a acontecer quando o presidente colocou no seu colo aquele golpe do fundão? Eu acho que aquilo ali foi um estopim, né? Vamos lá, primeiro, eu sempre fui crítico ao presidente Bolsonaro, sempre. A conduta dele, a forma dele tratar as instituições, sempre fui crítico a isso. Segundo, apesar de crítico a isso, eu sou dos deputados que mais votou com o governo, porque a minha crítica ao presidente Bolsonaro não poderia servir de justificativa para eu votar contra medidas que eu achava importantes para o país, e a mim nunca serviu. Então, talvez eu tenha votado mais com o governo do que muitos deputados que se dizem bolsonaristas, mas eu não votei por causa dele, eu votei porque eu fiz a minha avaliação e achei que era bom para o país. Mas aquele momento foi um momento de deslealdade extrema, porque eu só presidi a sessão, eu nem votei naquela sessão. Quem votou foram os filhos dele, a bancada dele. E eu só encaminhei o que o líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, pediu. Então aquilo ali, o que aconteceu? É bom que as pessoas saibam. O filho dele, o Eduardo Bolsonaro, não aguentou a pressão das redes sociais por ter votado a favor do fundão e fez um vídeo dizendo que ele não tinha votado porque eu não tinha deixado ele votar. Aí eu fiz um vídeo, inclusive eu ainda estava presidindo a sessão, eu passei esse dia inteiro trabalhando para aprovar as coisas que eram de interesse do governo. Eu sentei nesse dia na cadeira de presidente 9 horas da manhã e levantei 1 hora da manhã do dia seguinte sem parar, completamente sem parar, só parei para sair da Câmara para o Senado, porque agora o Congresso está remoto, então são 2 sessões, não é uma sessão só. E aí eu fiz um vídeo dizendo que ele deveria ter coragem de assumir os votos dele, e isso repercutiu muito nas redes. Ele deve ter ido reclamar para o pai, e o pai, quando saiu do hospital, fez aquela deslealdade comigo. Foi essa declaração? Tem uma declaração do presidente. Mas acabou que o tempo foi mostrando a verdade, né? A verdade é uma arma muito poderosa. Aí quando foi na hora de vetar, ele vetou, mas agora empurraram na PEC do precatório a bancada de sustentação a ele um recurso para aumentar o fundão. Ele foi para um partido que é um partido em que ele vai fazer campanha com dinheiro do fundão, porque ele foi para o PL, porque é um partido que tem fundo partidário. Então, cara, a verdade é uma arma muito poderosa. Ela sempre se impõe. E nesse tema a verdade acabou se impondo. Mas eu não posso negar que aquilo ali acirrou o conflito, até porque a estratégia deles é coordenada, né? Ao tempo que ele deu aquela declaração, ao mesmo tempo, eu estava trabalhando em Rio Preto da Eva, na hora que ele deu a declaração. Ele deu a declaração e, ao mesmo tempo, o meu WhatsApp deve ter recebido umas 2.000 mensagens me agredindo. Mas eu recebi umas 2.000 me agredindo. As minhas redes sociais foram atacadas porque eles têm um grupo. Eles têm um grupo. O próprio presidente, tem muita gente que fala que é só fake. Tinha muito fake, mas não é só fake. Eles têm uma turma mobilizada que acredita nisso, cara. Olha lá. O próprio presidente faz questão. Mas eu dou o direito até dele falar as bobagens que ele fala. O próprio presidente faz questão de tornar isso público, né? Como tem esse vídeo aqui, solta o vídeo pra gente mostrar pro pessoal e pro deputado, que o deputado já deve ter conhecimento disso. Esse vídeo não é o vídeo da declaração que você estava lá, mas foi em outro momento desse numa declaração. Agora teve um destaque para votar em separado 6 bilhões. O presidente da Câmara. O presidente em exercício, lá de Manaus, é que o nome do cara? Marcelo Ramos. Tão insignificante que eu esqueci o nome dele aqui, Marcelo Ramos, atropelou o regimento, não deixou votar. Não deixou votar. Agora cai para mim, né? Agora teve um destaque. Grande para ele. Deixa eu dizer uma coisa. Cara, eu não quero ser significante para o presidente. Eu quero que ele governe um país que não tenha 15 milhões de desempregados. Eu quero que ele governe um país que não tenha 20 milhões de pessoas com fome. Eu quero que ele governe um país que não tenha 615 mil mortes pela pandemia. Eu quero que ele governe um país que não tenha 10,5% de inflação. Cara, se ele fizer isso, que ele não lembre de mim, não vai mudar nada. Ele não foi eleito para lembrar de mim.
para me dar significância ou insignificância. Ele foi eleito para resolver os problemas do país. Então, não me importa ser significante ou insignificante para ele. Agora, me importa muito, como brasileiro, o mal que ele tem feito ao país. Deputado, ainda nas redes sociais, né, o João, ele perguntou assim, na verdade ele citou, né, na coluna Sim e Não do jornal A Crítica, uma matéria disse que Marcelo Ramos pode ser vice na chapa de Lula em 2022. Como você encara? Olha lá, primeiro, é possível? Tem todo tipo de especulação. Eu não sei se eu vou sair do PL, é uma decisão que eu vou tomar mais na frente. Eu não sei para que partido eu vou. Eu não sei que composição o presidente Lula vai fazer. Se o presidente Lula for para a campanha com um discurso radicalizado na esquerda, objetivamente não me cabe, porque eu sou um liberal na economia, sou um moderado. Agora, o presidente Lula teve como vice na eleição anterior o Zé Alencar, que era um grande empresário, um cara liberal, sinalizou para o mercado, deu tranquilidade para o mercado. Então, hoje, tem gente que diz que eu vou ser candidato a federal, tem gente que diz que eu vou ser... Ontem eu acordei com uma notícia de que eu ia ser candidato a governador, né? Ou seja, poder pode tudo, né? Tem partido que me chama pedindo que eu me lance pré-candidato a presidente da República. Cabe tudo pela projeção que eu ganhei nos últimos tempos. Agora, não é hora de eu gastar energia com isso. A hora não é de gastar energia com eleição. Eu vejo uma turma desesperado, cara. Só fala em eleição, andando, fazendo campanha em todo canto, a gente oferecendo 1000 favores para vereador, para tudo. Cara, fora da política tem um povo lá fora que depende da gente, cara. Não pode, num país que tem 15 milhões de desempregados, eu não canso de repetir isso, e 20 milhões de pessoas com fome, político está gastando energia com eleição, cara. Nós temos que gastar com energia, como é que nós vamos dinheiro, dar resposta para essas pessoas? Energia e dinheiro, né? Marcelo, então, assim, isso é especulação, como muitas que tem surgido nos últimos tempos. Tudo pode acontecer. Essa que é a verdade. Inclusive nada, né? Inclusive nada. O Mauro Tavares aqui está perguntando sobre o teu posicionamento em relação ao ministro Paulo Guedes e as declarações sobre a Zona Franca de Manaus. A gente vê que muitos parlamentares, né, eles comentam que o Paulo Guedes não conhece nada da Zona Franca. Você tem o mesmo pensamento, não? Na verdade, para mim está absolutamente claro que o ministro Paulo Guedes não conhece nada de economia. O ministro Paulo Guedes está para a economia como o Olavo de Carvalho está para a filosofia. Ele é um fanfarrão. O ministro Paulo Guedes não tem nenhuma experiência com economia pública e não tem nenhuma experiência com política industrial. O sonho do ministro Paulo Guedes é transformar o Brasil no Chile, que é um país que exporta commodities e que não produz nada, não industrializa nada. O problema é que o Brasil não é uma tirinha no canto da América do Sul. O Brasil é, do ponto de vista geopolítico, fundamental para a região, e o Brasil tem 250 milhões de bocas para alimentar. Não teria essa possibilidade não alimenta 250 milhões de da bocas bancada só com exportação da bancada amazonense junta, chamar o ministro, vamos lá, vamos visitar a Zona Franca. Ele não tem noção do que é política industrial. O Brasil não tem política industrial. Prestem atenção, o problema do ministro Paulo Guedes não é só com a Zona Franca de Manaus. O problema do ministro Paulo Guedes é com toda a indústria nacional. E eu digo isso porque eu sou hoje, dentro do parlamento, o principal interlocutor da CNI, o principal interlocutor da ABINE, o principal interlocutor da Associação da Indústria Química, da Anfávia, que é a associação de quem produz veículos automotivos. Ele é um inimigo da indústria, porque ele quer transformar o país num exportador de commodities e importador de produtos industrializados. Esse é o objetivo final dele. Eu acho isso errado, critico ele. Agora, justiça seja feita. Não a mim, mas a nossa bancada. Nada de mal que ele tentou fazer com a Zona Franca ele conseguiu. Nada. E olha que ele tentou. Mas nada ele conseguiu. E nem vai conseguir. E nem vai conseguir, porque toda vez que ele tentar, nós vamos reagir de uma forma dura. Os 8 deputados federais e os 7 senadores. E os 3 senadores. E aí é algo muito importante. E vale a pena dizer. Porque você pega deputados como o deputado Alberto Neto, o deputado Pablo, eu procuro ser correto com meus colegas. Tem deputado que quer fazer campanha passando por cima do outro. Deputados como o deputado Alberto Neto, como o deputado Pablo, deputado Silas, deputado Átila, que são mais alinhados com o governo, quando a matéria é Zona Franca, eles são alinhados com a Zona Franca. Então isso precisa ser dito por uma questão de justiça.
Então, tudo que ele tentou fazer de mal para a Zona Franca, nós não deixamos. E ele pode continuar tentando, que nós não vamos deixar. O Jorge Luiz mandou uma pergunta aqui. O deputado prefere ficar em Brasília ou no Amazonas nas próximas eleições? Eu prefiro ficar no Amazonas, pertinho da minha família, né? Isso. Não, mas na verdade, essa pergunta é capciosa, né? Ela por trás, ele quer saber o que é que eu vou concorrer na próxima eleição. Olha lá, eu estou muito realizado em Brasília, eu estou muito feliz. Na verdade, quando dizem Brasília, é trabalhando lá, né? Porque eu vou e volto toda semana. Toda semana eu vou e volto. Eu estou muito realizado, muito feliz, muito certo de que estou servindo ao Brasil e ao Amazonas. No meu plano inicial, eu quero ficar um pouco mais de tempo lá, mas eu não descarto nenhuma possibilidade. Minha cabeça não está em eleição. 2022 está aberto ainda para o Marcelo Ramos? Está absolutamente aberto. E agora, a única coisa que não estava aberta para mim em 2022 era que eu seria candidato pelo PL. Até isso agora está aberto, por conta da filiação do presidente Bolsonaro. E está aberto porque eu não vou gastar energia com isso. A partir de quando o Marcelo começa a pensar nas eleições? Março do ano que vem, que é abril, é o prazo em que você tem que estar afiliado no partido, tem que decidir domicílio eleitoral, tem a janela, é quando eu posso sair sem, apesar de que eu acredito que não teria problema para uma saída negociada com o partido. Então, não é hora para isso. Não é hora para pensar em eleição. Mas já tem partido tentando articular alguma coisa, te chamando para conversar? Tem todo dia. E eu fico feliz, né? Todo dia. Todo dia e... Não vou dizer todos os partidos, mas muitos partidos. Muitos partidos. 90%. Hoje eu recebi ligação de 3 presidentes de grandes partidos. Mas eu quero... Primeiro, eu não quero gastar energia com eleição. E segundo, eu quero discutir um projeto. Sabe? O que pensa para o país, o que pensa para o Amazonas. Não é só o que é melhor para mim, cara. Eu ganhar ou perder a eleição pode até mudar a vida das pessoas, sabe? Eu acho que o meu trabalho mudou a vida de muitas pessoas nesses últimos 3 anos. Cara, mas eu sou muito menor do que o país. Eu não posso condicionar a vida do país aos meus objetivos eleitorais. Eu não vou fazer isso. Falou que em março tu começa a pensar nisso. Mas não fica muito tardio para discutir um projeto com os partidos? Não, mas o projeto com os partidos você vai discutindo... Já começa a discutir a partir de agora. E não é discutir um projeto eleitoral, sabe? É o que nós temos que fazer para enfrentar a questão do desemprego, da inflação, da fome. Cara, tem 20 milhões de brasileiros com fome, tem 120 milhões em insegurança alimentar que comem menos do que deviam, cara. A gente percebe que o teu pensamento está muito macro, né? Está muito nacional. Mas essa é a tendência agora? É porque isso reflete aqui. Quantos desses 15 milhões de desempregados estão aqui no Amazonas? Eu sei quantos desses 20 milhões de famintos estão aqui no Amazonas, porque eu sei a quantidade de pedidos de cesta básica que eu recebo nas minhas redes sociais todo dia, cara. Sabe, cara que tinha uma casa, cara que tinha um trabalho, sabe, gente que, bem ou mal, vivia ali mais ou menos, com sacrifício, no limite. E eu tenho convicção, isso eu não acho não, eu tenho convicção de que o amazonense, o sonho dele não é receber um Auxílio Brasil, uma cesta básica. O sonho dele, meu amigo, é ralar, é acordar às 5 horas da manhã, pegar um ônibus lotado, ir para o trabalho, trabalhar o dia inteiro para no final do mês receber um dinheiro que não dá para tudo, mas que dá a ele o orgulho de saber que o prato que está na mesa do filho dele não é fruto de favor de ninguém, é fruto do suor do rosto e do calo das mãos. É isso que o povo brasileiro e o povo do Amazonas quer. Direito de trabalhar e sustentar a sua família com dignidade. Você citou anteriormente que de vez em quando está pelo Jardim Teixeira, na Zona Leste, jogando bola. Eu sou de lá, inclusive. Sim. E as pessoas de lá, elas não perguntam de você, o que você pode fazer por eles. De lá de Brasília, de repente, alguma ação que possa melhorar a vida deles, a periferia. Isso é muito legal, Jonas. Primeiro que as pessoas se assustam, né? Tu mesmo que tá aqui jogando bola, eu digo e se me bater, eu bato de volta. Então ali no futebol jogando valendo. Inclusive eu fui campeão master lá no Jorge Teixeira no retrasado. Mas o que acontece? Primeiro as pessoas se assustam de te ver ali, porque o político criou um muro entre ele e as pessoas. O cara só vai lá no Jorge Teixeira no período da eleição para pedir voto ou para fazer ali uma visita. O cara não vive a vida das pessoas. E eu gosto disso.
de viver a vida das pessoas. Primeiro isso. E segundo, é muito difícil a gente conectar o que a gente faz em Brasília com a vida da pessoa. É muito difícil você conseguir fazer entrar pela casa. É muito distante, né? Pronto. Vou te dar 2 exemplos aqui para vocês entenderem. Eu, com 4 meses de mandato, eu aprovei um projeto de lei, o que é algo absolutamente inusitado. O Bolsonaro, em 28 anos, aprovou 2. Um era a comemoração de um dia de não sei o quê, e o outro era também um negócio simbólico. Em 28 anos. Em 4 meses eu aprovei um, que era o regime especial tributário do Minha Casa Minha Vida. Todas as obras do Minha Casa Minha Vida só pagavam 1% de imposto. Só que essa lei só valia até o dia 31 de dezembro de 2018. De 2018. De 2019, desculpa. Eu fui e apresentei um projeto para que isso fosse prorrogado. Por quê? Porque as obras que estavam no meio, no andamento, se chegasse em 31 de dezembro de 2019 e não prorrogasse, ela ia ficar inviável economicamente, porque fugia da planilha de custo da obra. Consegui aprovar esse projeto, aprovei na Câmara, aprovei no Senado, o presidente vetou e nós derrubamos o veto na Câmara e derrubamos o veto no Senado. Sem essa obra, não tinham entregue o Manauara 2. O Manauara 2 só foi concluído porque eu consegui prorrogar esse benefício. Cara, o que eu fiz lá em Brasília deu uma casa. Poucas pessoas sabem disso. Para as pessoas. Mas é difícil fazer essa conexão. Vou te dar outro exemplo. Eu incluí numa medida provisória, a ANEEL reconheceu uma diferença na compra da Amazonas Energia, quando foi privatizada, que daria um aumento de 18% nas contas de energia do Amazonas, que já são bastante salgadas. Eu consegui enfiar numa medida provisória que essa diferença na conta fosse distribuída na conta de todos os usuários do Brasil. O que ia ser 18% na conta dos amazonenses virou 0,016% na conta de todos os brasileiros. Isso também muito concreto na vida das pessoas. Terça-feira agora, Márcio, vai ter um negócio que para mim é muito simbólico. Manaus tem 400 mil pessoas cadastradas no cadastro único, que é aquele cadastro das pessoas abaixo da linha da pobreza. E só tinha 60 mil beneficiários de tarifa social de energia elétrica. Então, 400 mil no cadastro único para 60 mil beneficiados. Nós conversamos com a operadora, ela contratou uma empresa, saiu de 60 mil para 200 mil, começou a fazer busca ativa. O presidente da ANEEL me ligou ontem, e isso é bacana, eu fico emocionado, porque isso muda verdadeiramente a vida das pessoas. O presidente da ANEEL me ligou ontem e falou: deputado, terça-feira, 17 horas, nós vamos publicar a portaria com a sua sugestão. Nós vamos conectar o cadastro único com a tarifa social. Então, o cara que é do cadastro único, ele não precisará ir à operadora de energia para ter o direito à tarifa social. Ganha o cidadão, porque a tarifa social paga 70% do valor da tarifa dele. Ganha a operadora, porque o cidadão que corta a energia, ele não fica sem energia, ele mete um gato. Entendeu? E ganha a operadora porque ela diminui a inadimplência dele. O cidadão, o nome dele sai do SPC. Então, cara, isso muda a vida das pessoas. Então, é difícil conectar. Né? É então, de 60 vai para... Não, de 200 mil vai para 400 mil. Vai para o cadastro geral. Só que essa não é uma medida para o Amazonas. É só uma medida para todos os usuários de energia do Brasil, cara. Então, cara, isso me realiza. Sabe, se no final da história, a nossa eleição não está na nossa mão, está na mão do povo. Às vezes os caras entram na minha rede social e discutem, tem o último mandato, nunca mais vai ser deputado. O cara acha que eu não vou dormir, apavorado com aquilo ali. Cara, eu não nasci com mandato. Entendeu? Eu já tive mandato e já não tive. Se no final dessa história eu fazer um balanço, cara, de que eu mudei a vida das pessoas, sabe, de que eu fiz alguém mais feliz, de que eu fiz um pai poder dar uma dignidade maior para a filha dele, cara, eu cumpri minha missão. Paciência, eu volto para dar aula, eu volto para cuidar da minha vida, eu não tenho problema com isso. Marcelo, a gente poderia levar esse podcast aqui por mais 1 hora, 2 horas, a gente podia falar de energia elétrica, a gente pode falar do gás natural, a gente pode falar do Amazonas, a gente pode falar de vários assuntos, mas eu quero te convidar para uma outra entrevista, tá? Para a gente falar mais sobre essas situações que realmente interferem na vida da população. Esse foi o primeiro tempo, digamos assim, do futebol, né? Sim. E aí a gente vai voltar para um segundo tempo para a gente debater mais assuntos aqui, porque eu acho que é importante, eu acredito que é importante a gente levar essa informação
para a população. E a informação com credibilidade, direto da fonte. Né? É isso que a Agência Brasil de Notícias preza, em levar sempre a informação limpa, clara e com credibilidade. Mas o tempo está no fim. Quero agradecer imensamente a audiência no nosso Instagram, no Facebook, no YouTube, no nosso site, e te parabenizar por essa visibilidade, pelo trabalho que você está fazendo lá na Câmara, né? Em prol do Amazonas também, claro, e te convidar para esse coffee break aqui oferecido pela Isa Padaria. Boa. Ó, o Andrezinho disse que tu ia comer tudo. Eu já fui mais comilão. Ultimamente eu estou tentando me controlar um pouco. Ele disse, olha, esse coffee break aí, o deputado vai comer tudo. Eu falei, rapaz, mas ele tá magrinho. Eu já fui mais comilão. Estou tentando emagrecer, voltando a correr bem. Mas tem uma tapioca com queijo, tucumã, um x-caboquinho, isso você Legal. Não vai dispensar. Não, claro que não. Até porque não é todo dia. Até porque lá em Brasília não tem esse tucumã. Não tem. Até porque o Raoni e a Dona Cléo, né? Eles fazem questão de ter o feedback, saber se o convidado gostou e tudo mais. Legal. Tem um cafezinho, tem o suco, então fica à vontade por esse coffee break. E quero te agradecer você ter aceito o convite de estar aqui com a gente hoje, batendo esse papo, esclarecendo muita coisa para a população e já aceitando um convite para uma próxima entrevista. Claro, estou à disposição, quero parabenizar o trabalho de vocês. Eu acho que esses mecanismos das redes sociais democratizou muito o acesso à informação, deu credibilidade à informação. Hoje o cidadão pode comparar o que é verdade, o que é fake news, ele tem mecanismos para aferir isso. No mais, dizer ao povo do Amazonas que eu sou um cara que acerto e erro como qualquer ser humano, que tenho qualidades e defeitos como qualquer ser humano. Muitas vezes sou incompreendido porque sou muito firme nas minhas posições, mas sou verdadeiramente movido pelo desejo de servir ao Amazonas. Sou muito honrado pela confiança que o povo do Amazonas depositou em mim, me elegendo deputado federal, e procuro reverter isso em serviços para a população. As incompreensões, as agressões, as injustiças, elas são naturais de quem está na vida pública. Quem não quer se sujeitar a isso, fica em casa ou vai para a iniciativa privada, que daí o cara vai tocar a vida dele com tranquilidade. Mas o que eu posso dizer é que na minha caminhada, os gestos de carinho, de afeto, de reconhecimento, eles são muito maiores e, consequentemente, muito mais significativos do que qualquer agressão, e são eles que me movem. E aos que me agridem, eu só posso pedir para me conhecer um pouco mais da minha história, da minha trajetória fora da política, do que efetivamente eu faço no exercício do meu mandato. E eu repito, o cidadão pode gostar ou não gostar de mim, pode até me achar antipático, mas ele não pode dizer que eu sou desonesto e que eu não sou trabalhador. Isso é a marca na trajetória da minha vida, não só na política, é a marca na trajetória, na minha história, como estudante, como pai, como filho, como advogado, enquanto atuei como profissional liberal, como professor, de quem tenho o respeito e o carinho de todos os meus alunos. Então, muito obrigado a você, obrigado ao Jonas, obrigado a toda a equipe aqui, foi uma alegria estar aqui com vocês. Jonas, obrigado mais uma vez pela participação. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Vamos lá. Bom, e você que... Eu já vou atacar o negócio aqui. Pode comer, fica à vontade. O povo já me pegar com a boca cheia. Valeu! Para você que acompanhou nosso podcast Papo Reto, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Deixa eu falar dos nossos parceiros, né? Os parceiros que estão com a gente aqui. Peraí, que da Isa falo eu. Então fala. Isa, valeu, padaria Isa, muito boa, viu? Estou começando pela tapioca. Parabéns. A Isa Padaria Raoni, Dona Cléo, muito obrigado pela parceria de sempre. O Maná Delivery, meu amigo Renison, que está acompanhando também o nosso... Rapaz, o Renison, ele vende um sanduíche artesanal fantástico. Hoje a gente não trouxe o sanduíche, mas numa próxima oportunidade, no próximo podcast a gente serve o artesanal para o deputado. Renison, e a esposa dele lá, né? Um obrigado pela audiência da Tayane, né? Tayane Ribeiro, futuro da moda maquiagem. Obrigado pelo carinho e pela audiência. O Auto Rodas do Bruno Vilmaco também está com a gente aqui, Sede por Vidas, o Igor, Outlet da Tropa, nosso parceiro também aqui do podcast Papo Reto, Coyote Suspensões, Chefão Barbearia e Parintins Burger, do Robson, meu amigo Robson. Valeu, Robson. Tá garantido, é caprichoso, hein, Marcelo? Olha, eu sou caprichoso, mas gosto da garantia. Tô falando de boca cheia, de boca cheia, como diz um parintinense, né? Eu sou caprichoso porque o caprichoso foi praticamente criado ao lado da casa dos meus avós, que eram de Parintins.
Mas ultimamente o Garantido tem me tratado tão bem, tanto carinho, meu presidente Antônio, meu apresentador Jael, a turma toda lá me tratando com tanto carinho que eu tô meio balançado. Eu tô te falando isso porque lá na Parintins eles vendem o sanduíche azul e o vermelho. É impressionante. A carne é a carne de tambaqui. E é muito bacana, muito bacana. Legal. Vale a pena conferir lá na Chefão Barbearia e na Parintins Burger lá com o Robson. Valeu, gente. Obrigado pelo carinho, pela audiência. O podcast Papo Reto fica por aqui. Próxima semana tem mais, terça-feira, às 5h03 da tarde. A todos uma ótima noite. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Maicon Tadeu. Vim falar um pouco sobre desafios. Desafios esses, quem sabe, muitas vezes dá incerteza aquilo que você quer para a sua vida. O que você quer verdadeiramente para você? Às vezes aquele desafio no trabalho, na profissão, nos seus sonhos. O que você quer para você, verdadeiramente? As pessoas às vezes me perguntam, Maicon, como você consegue lidar com o seu dia a dia? Pois como você, eu também sou pai. Sou empresário, tenho desafios todo momento ao lidar com pessoas, mas principalmente com aquilo que passa dentro de mim, com os meus medos, às vezes as incertezas. Eu te digo, se eu conseguir, você também consegue. Acredite em você. Estou aqui no Maná Delivery, onde aqui o lanche tem preço de qualidade, tem qualidade no atendimento e mais do que isso, hein? Produtos totalmente selecionados. Pessoal, e o Maná Delivery fica localizado na Avenida Airão, aqui no centro, atrás do Hospital Santa Júlia. É fácil de localizar, olha só. Nós não fechamos, todos os dias atendemos a partir das 4 horas até meia-noite. Entregamos em toda Manaus. Você, mulher, venha nos fazer uma visita. 9211-8657. Ligou, pediu, chegou. Entregamos em toda Manaus.